advogado há 12 anos e ministro esse curso de juiz de paz. Estamos fazendo pela segunda vez. Sou advogado generalista, então eu consigo explicar diversos aspectos do direito civil, do direito penal e no que interessa aqui nesse curso de juiz de paz. Primeiramente, a gente gostaria de começar falando sobre propriamente juiz, o juiz de paz. Nós sabemos que na antiguidade, a pessoa mais instruída, que tinha maior influência na sociedade, ela era tida como juiz, ela era chamada. Lá no Oriente Médio, nós vemos no Salmo que fala da mulher virtuosa, no Salmo não, no Provérbio que fala da mulher virtuosa, que conhece-se o marido da mulher virtuosa por estar o seu marido do lado de fora da cidade com os anciãos. Os anciãos da cidade eram os que julgavam a cidade, e eles julgavam do lado de fora, porque se acontecesse alguma coisa errada, se tivesse um crime, ele já era apedrejado ali do lado de fora, era o costume do Oriente. O juiz de paz, propriamente dito, ele tem uma figura que ela começa a ser datada em Portugal, por volta do século XIX. Por volta do século XIX, foi fortalecida a figura do juiz de paz. O juiz de paz é uma pessoa que tratava sobre os conflitos sociais, sobre as divisões de terra, sobre dissensões. A gente já ouviu falar o termo, não mudeis os marcos dos antigos. Já ouviram falar? Os marcos dos antigos eram os marcos, o marco de terra. Daqui começa a sua terra, daqui para cá desse marco é a minha terra, daqui para cá desse marco é a sua terra. Mas às vezes acontecia de alguém vir alterar. E a pessoa contando em passos, falou, poxa vida, minha terra tinha mais de 200 passos, agora ela tem 150 passos. Houve alteração. Aí chamava a pessoa, você alterou a terra? Não, não alterei. Isso ia parar na mão do juiz. Questões de diversos fatores ocorriam e aconteciam e vinham para a mão do juiz. Então, no século XIX, o poder dos juízes no Brasil, ele começou a se fortalecer também. Esse cargo veio de Portugal e no juiz também existia, porque no Brasil não existiam faculdades de direito. Então aquela pessoa que tinha mais dinheiro, a pessoa que tinha mais instrução, sabia ler e escrever e tinha maior influência política, então ele era o juiz de paz. O juiz de paz, ele não era o juiz togado, ele era o juiz leigo, a pessoa de influência social. Já ouviram falar da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais? O Juiz de Fora era um filho de uma pessoa rica, que ele vinha da faculdade de Coimbra, ou de alguma faculdade da Europa, com estudo de direito, ele já chegava aqui sendo juiz, porque ele tinha conhecimento sobre a lei, sobre as ordenações. No Brasil não tinha o Código Penal, Código Civil, não tinha Constituição, aqui era uma província de Portugal. Mas nós tínhamos ordenações do Marquês de Pombal, regiam diversos assuntos. E a pessoa que estudava direito lá em Coimbra vinha para o Brasil e se tornava o juiz de fora. Ele era o juiz togado, mas também tinha o juiz da comarca, o juiz que era um leigo que conhecia o assunto. Ele era um juiz de paz. Geralmente, o juiz que vinha de Coimbra, ele tinha autoridade de julgar os crimes, de dizer como a legislação do Império de Portugal e Algarves poderia ser aplicada. Porém, o juiz que nasceu aqui no Brasil era a pessoa que aplicava o direito civil, ajustava a relação entre as pessoas e fazia tudo com base no costume, no conhecimento que ele tinha de alguma lei. Às vezes,
ele nem era letrado, ele sabia ler e escrever, mas ele não conhecia a lei com profundidade, mas ele conhecia o costume. Então ele sabia aplicar o costume e pela influência política dele, ele conseguia ter a sua decisão validada, todo mundo respeitava, ele é o juiz. Porém, a partir do período de Getúlio Vargas, olha, no Brasil nós sabemos que em 1822 tivemos tivemos a independência do Brasil. Em 1824, a primeira Constituição foi a primeira vez que o Brasil começou a ter leis próprias. E com a Constituição de 1824, continua a figura do juiz de paz. E ela foi continuando, o Império caiu, veio a República, continuou o juiz de paz. Porém, no período do Getúlio Vargas, foi limitado o poder do juiz de paz. Começou a dar mais valor a quem estudava e se formava em direito e conseguia assumir politicamente o cargo de juiz. Ele era nomeado pelo governador, pelo prefeito, ele era nomeado, só que ele era um advogado formado. E aqui no Brasil já tinha universidades de direito. Então, os juízes começaram a ser só pessoas togadas. O juiz leigo, ele não tratava mais de todos os assuntos abrangentes, disputa de terra, disputa civil, disputa de honra. Não era mais o juiz de paz, era o juiz togado, o juiz que vestia a roupa e estudou na universidade. Esse era o juiz. E a figura do juiz de paz começou a ser observada para questões menores, entre vizinhos, discussão de família, casamento, que é a principal função do juiz de paz no nosso país, para o qual nós estamos estudando aqui. O juiz de paz, ele pode exercer funções de conciliação, funções de arbitragem, porém, geralmente, o juiz de paz, ele é a pessoa que estudou e se habilita na comarca, no cartório de registro civil e passa a ter direito a fazer casamento. Por quê? As conciliações são feitas no centro de conciliação, Sejusc. As arbitragens são feitas nas câmaras arbitrais por advogados. Mas o juiz de paz, ele é o único que faz casamento. Certo? Nós falamos sobre as funções. Atribuições do juiz de paz, está na apostila. Mediação de conflitos. O juiz de paz atua como mediador comunitário, ajudando a resolver disputas entre vizinhos, famílias e outras partes, só que é de conselho. Atente-se que isso é um conselho. O juiz de paz pode fazer isso, mas na prática ele não costuma fazer. Porque agora, né, com a evolução da sociedade do direito, tem outras pessoas que fazem isso. Geralmente a pessoa que tem conflito entre vizinhos, ele vai no judiciário. Mas o juiz de paz pode fazer. Registro de atos civis. Isso é essencialmente o juiz de paz faz. O cartorário, ele é um juiz de paz também. Ele faz todos os registros civis. O escrivão do cartório. Registros de atos civis. Ele é responsável por registrar casamentos, óbitos e outros atos civis na sua jurisdição, garantindo a documentação legal desses eventos. Faz conciliação extrajudicial. O juiz de paz pode atuar como conciliador em processos extrajudiciais, auxiliando as partes a chegarem em um acordo sem a necessidade de intervenção judicial. Isso é uma possibilidade, mas não se faz na prática, tá? O registro civil é uma coisa que acontece na prática mesmo. Emissão de certidões. O juiz de paz, ele é responsável por emitir certidões de nascimento, casamento, óbito e outros documentos civis para a população de sua área de atuação. Esse juiz de paz, que é o escrivão concursado por meio de concurso público, ele vira o escrevente
do castório e ele faz esses atos. No caso do nosso curso, ele não dá esse direito porque ele tem que ser um juiz de paz concursado. Mas para realizar casamentos, o juiz de paz ele pode realizar sem prestar concurso, porque é a escolha das partes, dos nubentes. A gente está falando aqui uma pequena introdução sobre o juiz de paz, já esclarecendo o que o juiz de paz faz. E falando diretamente do juiz de paz, a gente está começando do meio, depois vai fazer o começo e voltar, tá? Porque a gente está falando de lei, direito, constituição e ninguém sabe do que se trata. Então eu tenho o dever de explicar do que se trata, certo? Primeiro eu estou falando do que, o que a gente vai fazer aqui hoje, o que a gente vai aprender, quem é a figura que a gente está tentando ser. Depois a gente vai explicar a teoria sobre o que ele faz e o que o juiz de paz deve saber, certo? Ó, só continuando sobre o juiz de paz. Processo de nomeação e seleção do juiz de paz. O juiz de paz, ele é nomeado pelo prefeito municipal, por meio de concurso, na maioria das vezes. Os requisitos para que ele seja juiz de paz é que ele deve ser cidadão brasileiro, maior de 21 anos e com idoneidade moral. Mandato. O juiz de paz é eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reconduzido. Isso aqui é um juiz de paz especial, não é o nosso caso, ok? Eu vou. Nós estamos na quinta página, na página 7, sobre o juiz de paz, entre a quinta e a sétima, mas eu estou vendo que é necessário explicar sobre o direito. A gente vai parar aqui e a gente vai passar para a introdução ao direito, ok? Falei alguma coisa sobre o juiz de paz, mas a gente vai falar sobre do que se trata, o que a gente está falando. Por que a gente está falando sobre o juiz de paz? Quem é juiz, direito, constituição? Do que você está falando, Rodrigo? Vamos lá. Isso aqui é o quê? É um apagador? Aqui. Vou falar para vocês, isso aqui vocês vão ver, gravar para a vida. Mas é uma concepção o princípio do direito. Vocês são todos cristãos? O princípio do direito. Ó, eu vou escrever isso aqui, podem ter outras visões e eu não posso esquecer disso. Eu vou escrever aqui, ó. Visão depois eu explico, mas anotem o termo. Eu tenho que deixar claro que essa é uma das visões. Essa é uma das correntes de pensamento da filosofia do direito. Eu tenho que explicar para você. É a que mais encaixa comigo porque eu sou cristão. Visão justnaturalista. O princípio do direito. Eu vou falar e vocês vão gravar. Se vocês quiserem anotar, vocês vão ter que resumir isso. Quando a gente está no curso de direito, nós aprendemos, na visão justnaturalista, que o direito começa com o homem. O direito é tudo que uma pessoa possa ou deixe de fazer, tudo que possa estar dentro do seu patrimônio, seja ele físico, ou moral, ou intelectual. Nós
aprendemos que o direito começa com o início da sociedade. Na visão justnaturalista, entende-se que o homem, ele era caçador, coletor e nômade no início da sociedade. Fazendo um parâmetro com a Bíblia, o homem foi expulso do Éden, deixou de ter comunhão direta com Deus e o mundo retrocedeu. Ele teve que plantar, ele foi obrigado ao trabalho, teve a punição da obrigação ao trabalho. Então, ele virou um caçador-coletor. Ele comia as coisas que estavam mais fáceis e ele caçava os animais que tinham mais possibilidade de ser caçados. De repente, ele desenvolveu ferramentas de pedra lascada para ajudar ele na caça. Para que os humanos sobrevivessem, foi crucial que um se associasse com o outro. Que uma pessoa se unisse a outra num propósito. O propósito de sobreviver. Para que duas pessoas diferentes subsistam dentro de qualquer lugar, é necessário que haja o controle da violência. Porque o troglodita, o homem inicial, ele saiu do Éden, ele saiu violento. Primeira coisa que aconteceu numa divergência, a Bíblia relata como teve divergência entre dois irmãos, um matou o outro. Caim matou Abel. Então, para que os homens se associassem, era necessário que um dissesse ao outro: eu estou em paz. Vamos combinar? Eu não mato você, você não me mata. Eu não mato seus filhos, você não mata meus filhos. Nós vamos caçar juntos e nós dividimos a caça. Então foi necessário controlar a violência. Segunda coisa, o homem deixou de ser nômade, primeiro ele controlou a violência entre os homens. Isso, o controle da violência começa a ser chamado de lei. O direito. O primeiro direito à vida. Não é o mais importante para mim, mas é o primeiro. O direito mais importante, na minha visão, é o direito à liberdade. Mas o primeiro direito a existir foi o direito à vida. Então eles tinham que controlar a violência entre os dois e impedir a morte entre eles. Porém, quando um começou a associar com outro e com outro e com outro, foi necessário se fixar num território. Então eles se fixavam perto de rios, onde fosse mais fácil de plantar, onde fosse mais fácil de caçar. Então eles se associaram ali e começaram a formar uma sociedade. Para que essa sociedade, sempre sobre sobrevivência e violência, para que essa sociedade continuasse persistindo, era necessário que os invasores, outros humanos, fossem repelidos. Então eles combinaram: eu controlo a violência entre você e eu, mas qualquer pessoa que avançar do rio para cá vai ser morto. Ele pode tentar se associar a nós e nós vamos avaliar se ele é competente o suficiente, se ele é bom em caça, se ele é bom em ferramentaria, se ele é bom em força. Ele tem que ser útil para a nossa sociedade. Se ele não for, a gente expulsa. Se ele vem tentar tomar o nosso território, a gente mata ou expulsa. Então eles controlavam a violência e controlavam quem poderia estar no território. Com isso, começam a nascer as nações. Anotem o conceito. Para que exista nação, o direito só existe dentro de uma nação, dentro de uma sociedade. Sem sociedade não tem direito, não tem direito sem sociedade. O direito nasce com a sociedade, com a associação entre pessoas. Quando uma pessoa ela quer estar com a outra num propósito de sobreviver, eles controlam a violência e daí nasce o direito. O direito, inicialmente, ele é um controle da violência. E eles começam, então, quando eles formaram uma sociedade, eles vão formar uma nação. Nação, ou Estado com E maiúsculo. Estado-nação.
Os estados, para que exista um Estado-nação, são necessários três elementos. Como tudo é trino, como para a gente calcular o espaço, a gente precisa de calcular a altura, a largura e a profundidade. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Como um monte de coisas são três. Para que exista uma nação-estado, é necessário que existam três elementos. Sem um deles, não é nação-estado. Os elementos da nação-estado, lembrando que a gente está falando sobre direito, sobre o princípio do direito. Para que haja uma nação-estado, é necessário que existam três elementos. Então, vamos anotar ele. Eles são povo. Povo. Então, os dois que se associaram e controlaram a violência entre si, eles são povo. E eles, então, estão com suas famílias e se associando a cada vez mais indivíduos para formar uma sociedade mais forte. E eles são povo. Para que também exista a sociedade, eles precisam ter território. Povo, território. E o terceiro elemento, essencial para que exista a nação-estado e para que exista o direito aqui, eles precisam ter soberania. Soberania. A soberania, ela é o controle do povo sobre o território por meio de suas leis. O controle do povo sobre o território, sobre suas leis, sobre quem entra, quem sai, quem vive e quem morre. É o controle da violência no território. Essa é a soberania. Quando eu vou fazer essa introdução para os alunos na escola, que a gente faz palestra, eu sempre dou o exemplo. O Brasil é uma nação soberana. Quando atravessa um avião do Paraguai para cá, logo encosta um caça do lado do outro e diz: atenção, você está sob o território da República Federativa do Brasil. Identifique-se e o senhor tem tantos minutos para pousar no local que nós estamos indicando. Se o senhor não atender essa solicitação, o senhor será abatido. Ele dá o segundo aviso: atenção, o senhor está no território da República Federativa do Brasil. Se o senhor não nos acompanhar até o aeroporto mais próximo, o senhor será abatido. Identifique-se. Se ele não se identifica, ele toma uma rajada de metralhadora e cai. Porque a República Federativa do Brasil, ela tem a soberania, ela controla o povo do Brasil, que é a República Federativa do Brasil, controla o território. Diz quem vive, quem morre, quem entra e quem sai. E se você não se identificou, você morre, porque nós controlamos a violência dentro do nosso território. Então, esses são os três elementos da nação: povo, território e soberania. Soberania é a aplicação das leis dentro do território por meio do povo, controle da violência no território. Esse é o direito. O direito começa assim: quando uma associação de pessoas consegue estabelecer controle sobre um território e estabelece quem vive, quem morre, quem fica e quem sai, então eles têm a soberania, eles têm o direito sobre aquele local. As nações, elas evoluíram e elas estabeleceram soberanos, reis. A gente pode ver no livro de 1 Samuel,
Vou contar uma história para vocês que vocês já ouviram. O povo queria ter um rei semelhante aos povos cananeus. Eles queriam um rei. Samuel ficou triste. Eles queriam um rei porque os filhos de Samuel eram corruptos. E eles queriam um rei. Um rei que corresse à frente deles para lutar as guerras deles. Então, Deus disse para Samuel: primeiro conta para o povo qual é o direito do rei. Qual é o costume? Ali está escrito costume. 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 Costume do rei. Não está escrito direito. Por que não está escrito direito? Porque antigamente o direito ele era consuetudinário. Olha que palavra grande. Consuetudinário. É paroxítona, não tem isso aqui, né? Paroxítonas não tem. Deixa eu ver. Consuetudinário. Tem sim. É proparoxítona. Ó. Consuetudinário. Consuetudinário tem a ver com o quê? Quem acertava me pagava uma caixa de bombom. Ó. Consuetudinário tem a ver com o quê? Costume. Costume. O direito era, está escrito em 1 Samuel, diga para o povo qual é o costume do rei. Então, o costume do rei. Ela ia tirar foto, eu apaguei. Vou escrever de novo. Ó, palavra estranha. Consuetudinário. Consuetudinário é igual a costume. Costume. Então, Samuel contou para o povo o costume do rei. Olha, vocês têm certeza que vocês querem o rei? Prestem atenção. Todas as terras serão do rei. Vocês cederão suas terras para o rei. Os seus moços, os seus filhos correrão à frente do rei e levarão seus carros e os seus cavalos em batalha. As suas filhas serão lavandeiras e serão perfumistas e serão parte do seu harém. Vocês deverão ceder parte da sua colheita para o rei. E vocês cederão terras e a colheita para ele todos os anos. Vocês têm certeza? Não importa, nós queremos o rei. Eles disseram. Esse era o direito. Eles elegeram ali um soberano. Eles elegeram um soberano. E para cumprir, como todo o poder vem de Deus, na cultura antiga de todas as nações, se fosse o Deus verdadeiro ou a divindade, e continuou isso durante a Idade Média até a modernidade, até o renascentismo, o poder sempre vinha da divindade, o poder vinha de Deus, o poder vem de Deus, como nós sabemos, mas tecnicamente ele vinha da divindade. E era o costume, e o direito era sempre por costume. Nesse tempo de 1 Samuel, nós sabemos que já existiam 613 ordenações. Tinham 10 mandamentos, 613 ordenações na Torá. Porém, nem toda a lei de Israel estava positivada, não estava escrita. Ó, essa palavra, existe o direito consuetudinário, olha, e existe o direito positivo. Positivo, direito posto. Direito posto. Direito positivo. Você já lembra do desenho de quando a gente era criança? O funcionário do rei João Sem Terra, no desenho do Robin Hood, vinha com uma faca e pá, prendia um papel na árvore. Um decreto do rei João Sem Terra. Sempre aparecia lá no Robin Hood. Quer dizer que ele fez uma lei e ele positivou a lei. Positivou o quê? Ele escreveu a lei
e tornou ela pública. A publicação do rei João Sem Terra, do Robin Hood, era prender com a faca na árvore. Atenção, a partir de hoje são decretados como inimigos da coroa o senhor Robin Hood e os seus capangas. E prendia na árvore. Tudo que ele queria falar, prendia na árvore. Isso é publicar, ele publicava a lei. Ele publicava a lei por causa que o direito da Inglaterra já era um direito positivo. Positivo quer dizer o quê? Está escrito na lei. Quando começou a positivação? Com a evolução da sociedade, a gente aprende que os homens começaram a escrever. O direito era consuetudinário, eu contava, ele tinha o instrumento da oralidade. Oralidade. O direito vinha pela oralidade. Ó, filho, é o seguinte, o Manuel, ele é nosso companheiro de batalha, a gente sai pra guerra junto, a gente caça e divide a caça junto, eu não posso matar ele, ele não me mata, eu não mato a família dele, ele não mata a minha família, você é meu filho, você vai herdar esse direito, ele é nosso aliado, e a tribo dele vai ser aliado da nossa tribo, correto? Então, oralidade, eu conto de pai para filho. De pai para filho, o direito passava. Quando nós lemos ali em Gênesis que Labão disse: ó, você está fazendo uma grande loucura, Jacó. Você quis casar com a minha filha mais nova. Você não sabe que a lei determina que você deveria casar com a filha mais velha? Jacó ficou bravo, mas ele não podia questionar porque ele não conhecia a lei do local. A lei de Arã. A lei de Arã era aquela que você tinha que casar primeiro com a filha mais velha para depois a mais nova. Mas estava escrito aonde? Não estava escrito em lugar nenhum, porque era o direito consuetudinário. Ele se valia da oralidade e era passado de pai para filho. Então eles conheciam. Ó, a lei do levirato que determinava que se um pai morreu sem filhos, um casado morreu sem filhos, o irmão dele mais novo vem e acasá-la com a mulher dele. E o primeiro filho vai ser a semente do irmão mais velho. Essa é a lei do levirato. Ela não está escrita nos 10 mandamentos, porque ele é anterior. Era um direito consuetudinário. Todo mundo de Israel sabia disso, mas não estava escrito, não era positivado. Não estava escrito nos 10 mandamentos. Esse era o costume, direito consuetudinário, passado de pai para filho. Vamos lá, deixa eu apagar, senão não vai caber. Com o passar do tempo, eu quero falar mais sobre o direito positivo. O direito positivo, ele se deu da seguinte forma. Com a evolução da sociedade, as pessoas começaram a querer anotar as suas plantações e suas criações. A gente aprende, que no proto-sinaítico, a pessoa, eles diziam, essa é uma curiosidade, é engraçado. Quando uma pessoa, ela queria representar o som A, ele desenhava uma vaquinha. Desenhava uma vaquinha. Por quê? Porque para eles a vaca não faz mu. Eu aprendi isso com o Rodrigo Silva. A vaca não faz mu, a vaca faz No hebraico não tem a, é não é? Quando vocês fazem aula de hebraico, não é E quando eles vão falar assim, Bereshit, Baró, eles não falam Bará, eles falam Baró. É estranho. Porque é uma vaquinha, e a vaquinha faz Com o passar do tempo, ela foi virando. A vaquinha foi virando de posição e a vaquinha virou uá. Isso é uma evolução da letra. Ela foi virando. Outras letras também que representavam outros animais, elas foram mudando. E os homens começaram então a escrever. E a gente sabe que
A primeira lei, a lei mais antiga, era o Código de Hammurabi. Ele disse que a divindade dele, que era o Marduk, trouxe para ele aquela lei que dizia que se você tirou o olho do companheiro, você vai perder o olho. Matou uma vaca, perde a vaca. Cortou o braço, perde o braço. Olho por olho, dente por dente. Era a lei de Hammurabi, Código de Hammurabi. Ele foi uma lei, a primeira lei sabidamente positivada. Positivada. Então ela era escrita e lida na praça, porque o povo sempre foi iletrado. Mas os escribas liam na praça. Novo decreto. Nós sabemos que a festa do Purim de Esther, Amã fez um decreto para matar os judeus nas 127 províncias da Pérsia. E todas as praças o escriba chegou com o decreto e ele lia, porque o povo não sabia ler. Mas a lei era positivada, então ela estava escrita num papel e ela tinha publicidade. A publicidade da lei, ela era pelos escribas. Por isso que no tempo de Jesus dava confusão, porque eles eram a elite da sociedade. Era o povo que estudou, o povo que sabia ler e escrever. Então eles falavam, eles discutiam a lei, e eles davam publicidade à lei lendo ela na praça. A lei positivada, ela tem que ser pública. Se ela está escrita num papel, mas ninguém ficou sabendo, ela não tem validade. Não tinha e não tem. Esse sempre será, esse é o costume eterno. Desde quando a lei começou a ser escrita, ela tem que ser lida para alguém. Se não tiver testemunho de que aquela lei existe, ela não ficou pública, então ela não vale. Eu não posso tirar uma lei do meu bolso. Ela tem que ser publicada. A sociedade tem que conhecer, senão não é a lei daquela sociedade. Certo? Esse é o meu conceito sobre o início do direito. Quando nós falamos sobre Constituição, a primeira Constituição, quando a gente diz Constituição, mas que Constituição, como assim? A Constituição, ela é a lei maior de um povo. Ela é a lei que diz os anseios e os deveres de todos os entes daquela sociedade. Recapitulando, a gente falou, qual é o seu nome? O irmão? Pastor Micael. Nós estávamos, a gente começou falando que no início da sociedade as pessoas começaram a se associar. Um viu o outro do tempo das cavernas, caçadores-coletores, um olhava para o outro e entendeu que era necessário que ele se juntasse com o outro. E para que ele se juntasse com ele, era necessário que fosse controlada a violência. Eu não te mato, você não me mata. Eu não mato sua mulher, você não mata a minha mulher. Está controlada a violência. E isso é a primeira lei. Controle, direito à vida. Direito à vida. Direito à integridade física. Foi a primeira lei. Só que ela era oral. Um contava para o outro. De pai para filho, de geração em geração. Eles controlaram e eles estabeleceram, então, a nação. E a nação tem os 3 elementos. Ela tem... Quais são os 3 elementos que eu falei? Povo, território e soberania. Então o povo que estava se unindo, um se associou com o outro. Eles estabeleceram num território, começaram a se fixar. E dentro daquele, mesmo que eles fossem nômades, onde ele estivesse era o território dele, porque os mongóis demoraram, nunca se fixaram. Agora tem a Mongólia, mas eles nunca se fixavam. Mas ele estabeleceu, onde ele chegava, ele estabelecia a lei deles, dentro daquele território. Quem invadisse morria, porque eles tinham soberania e controle da aplicação da lei dentro do território, decidindo quem vive e quem morre, quem entra e quem sai. Essa é a soberania. Com a evolução da lei, a positivação, começou a ser escrita a lei, o rei, que tinha o seu poder investido da divindade, ele era tirano, sempre foi tirano. Mas essa tirania começou a não ser aceita. Em 1215, o rei João Sem Terra, é isso que a gente disse do Robin Hood, o rei João Sem Terra,
ele começou a promulgar leis muito tiranas. Então, os barões, que eram os donos das províncias, das counties, das capitanias, não é que são capitanias que se diz, naquele tempo era feudos. Os donos dos feudos, os barões dos feudos da Inglaterra, eles se reuniram e disseram: não, isso não será aceito mais. Ele passa dos limites, ele confisca terras, ele prende pessoas de acordo com a sua vontade, o seu querer, sem aplicar a devida justiça. E a gente não consegue estabelecer o que é justiça para um rei. Ele é o rei, ele é o soberano investido do poder de Deus. Então nós vamos fazer uma lei aqui e obrigar ele a assinar. Se ele não assinar, a gente mata ele e coloca outra pessoa. Então eles vieram com um documento escrito, e esse documento foi chamado Magna Carta. Ele foi escrito assim. Ele foi a Magna Carta. Não é só, se você colocar na internet, você vai ver muitos mais adjetivos para isso. Mas é a Magna Carta. A Magna Carta, ela é a Constituição. A Constituição inglesa de 1215. A Constituição inglesa, ela serviu para limitar os poderes do rei. A partir da Constituição, o rei não poderia julgar qualquer uma pessoa sem que existisse o devido processo legal. Devido processo legal. Eita. Devido processo legal. Tinha que haver o devido processo legal. Ninguém poderia ser preso sem que antes houvesse. Ele criou a anterioridade. Vocês podem anotar assim que eu explico. Anterioridade. Anterioridade. Ele criou a anterioridade. A anterioridade é um princípio que diz que ninguém pode ser preso sem uma lei que diga que a conduta dele anteriormente é crime. Primeiro tem que ter a lei, para depois a conduta da pessoa ser julgada como crime. Aconteceu uma coisa agora. A lei não diz que é crime, não pode ser preso. Então, primeiro, a pessoa tem que ter uma lei anterior que defina a conduta dele como crime. Depois, tem que haver o devido processo legal, para que ela possa ser julgada corretamente e ser apurado se ele cometeu crime ou não. E o rei deve respeitar a propriedade. Propriedade. São os principais direitos da Constituição. O rei deveria respeitar a propriedade, não poderia confiscar a terra de ninguém sem que aquela pessoa tivesse cometido um crime que dá direito a isso, e tem que estar previsto na lei o crime, e tem que haver o devido processo legal. Eu sempre falo em três. Tem mais outros direitos que essa primeira Constituição estabeleceu. Com a evolução da sociedade, todos os países, todas as nações soberanas, todas as sociedades que conseguiram reunir seu povo num território e estabelecer leis sobre esse território, controlando a violência dentro desse território, se tornaram países e se tornando países, eles estabeleceram as suas constituições. Em Brasil, quando o Brasil virou, no Brasil, estou falando igual africano, em Brasil, quando no Brasil, a partir de 1822, nós nos tornamos independentes. Em 1824, o Dom Pedro, que tinha muito saber, ele fez uma Constituição e outorgou ao Brasil. Logo após, essa Constituição ela perdurou até o golpe da República. Opa, obrigado. Essa Constituição perdurou até o golpe da República, até 1889.
quando tomaram o poder do Dom Pedro e estabeleceram a República. Logo após essa Constituição, veio, essa era do Estado da República Velha. Depois fizeram a Constituição do Getúlio Vargas, quando ele deu o golpe de Estado. Oi? Fizeram a Constituição do Getúlio Vargas. Depois da Constituição do Getúlio Vargas, veio uma pior. Foi a Constituição do golpe de 64, do AI-5. Ela foi em 60, a Constituição foi em 66. Acho que foi em 66. Depois veio a Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 1988, que começou a valer em 89. Ela primava principalmente sobre a cidadania do povo brasileiro. Ela falava sobre os anseios. Ela tinha como alguns princípios: a igualdade, muito melhor, hein? A igualdade perante a lei. Então, a igualdade perante a lei. A igualdade perante a lei. A liberdade. A igualdade perante a lei, a liberdade, o direito à vida, e direitos políticos, direito de se eleger e de votar. Direitos políticos. Direito de falava sobre igualdade perante a lei, liberdade, direito à vida e direitos políticos. Víamos de um período de repressão, em que as pessoas não tinham liberdade para se expressar, para falar o que quisessem, poderiam ser presos pela polícia e sumir, não tinha igualdade perante a lei, porque quem era militar era especial, e não tinham direitos políticos, não podiam se candidatar a qualquer cargo se quisesse, porque era limitada a opinião do censor. Você poderia ser candidato, só existiam 2 partidos. Vocês sabem disso. Eu acho que vocês não têm idade para isso, mas a gente estudou na escola que só tinha a Arena e MDB. Então, os direitos políticos eram limitados. Essa Constituição veio... Eu sempre falo em 3, mas aqui eu escrevi 4 princípios. Tem outros. Mas ela é chamada de Constituição Cidadã. Tem 250 artigos. Ela diz sobre diversas coisas. Todos os anseios que os deputados queriam colocar da sociedade que vinha de uma ditadura, eles colocaram nela. E ela rege, ela é a nossa lei maior, ela rege o direito do Brasil, ela estabelece as fronteiras, e ela diz sobre a aplicação da lei dentro do nosso território. Ela é o apontamento sobre a nossa soberania. É onde está escrito sobre a soberania do povo brasileiro sobre o território brasileiro. Por isso acontece aquele exemplo: se entrou um caça, se entrou um avião desconhecido no nosso país, nossos caças acompanham ele e dizem: se você não nos acompanhar, não se identificar, não nos acompanhar, a gente vai te matar, porque você é estrangeiro sem autorização no meu país. Certo? Esse é entendido para mim como um princípio do direito, é uma introdução ao direito. Então, o direito, mesmo que a gente olhe no dicionário, a gente não consegue falar certinho, porque o direito é uma abrangência de coisas. Mas toda essa abrangência de coisas, mesmo que nós, como juiz de paz, não saibamos definir exatamente tudo o que é direito, a gente consegue dar o conceito.
Se a gente colocar aqui agora, você colocar aí no seu celular, direito, o que é? Ele vai dar a resposta na hora, ó. Direito é o conjunto de normas e princípios que regula a conduta humana em sociedade, garantindo a ordem, a segurança e a resolução de conflitos. Ele atua como um mediador essencial, definindo limites para a liberdade, estabelecendo tanto direitos quanto deveres. Certo? Isso aqui é um dos conceitos sobre direito. Se você perguntar para uma criança, fala: o que é direito? Vai falar: direito é uma coisa que eu posso ter ou não posso. Entendeu? Tem vários conceitos. Mas o juiz de paz, aquele juiz que, como eu falei no começo, é uma pessoa que na antiguidade tinha uma grande importância e teve sua importância reduzida cada vez mais pela lei, ele começou a atuar no registro civil, nas conciliações de conflitos e principalmente no casamento. O juiz de paz que atua no registro civil, ele é concursado, ele é o tabelião. Eu falei escrivão, tem que falar corretamente. É o tabelião, ele é concursado e ele atua no registro civil de mortes e de casamentos e de nascimentos. O juiz que atua nas conciliações é o conciliador, ele faz o curso de conciliador e atua nos setores de conciliação como o Sejusc. Esse curso não se volta a isso, mas a gente tem que saber do que se trata. E falando especificamente sobre o casamento. O senhor falou sobre o início da Constituição de 1922. Ele começou a falar sobre a questão da atuação do juiz de paz, que tinha uma prioridade maior na antiguidade. Sim. Aí ele entra na Constituição, logicamente, porque ele teve uma atuação no passado, porque ele está no artigo 98, né? Sim, ó. Ele entra na lei porque todos os profissionais do direito da época, eles entram na lei. Lá na antiguidade, na lei de Israel, fala sobre o juiz. E eles tinham esse costume de eleger juízes. A gente tem exemplos na Bíblia de juízes corruptos, juiz iníquo. Quando a lei, ela sempre anota o cotidiano da sociedade. E nesse tempo que o juiz de paz entrou na lei, ele fazia parte. Só que somente com Vargas foi reduzido o poder dele. E eles queriam, como eu falei, eles queriam juízes togados somente, com poder, juízes que estudaram na universidade. Porque também era um momento. Quando começou o juiz de paz no Brasil, ó, na apostila fala sobre 1829, 1841, não existiam universidades no Brasil, não existia curso de direito no Brasil. Então, quem sabe, quem julgava a sociedade eram pessoas com alta influência política e dinheiro. Que vinha, a influência política vinha pelo dinheiro, pela influência na sociedade. Porém, no tempo do Vargas, como é no tempo de ditadura, ele queria reduzir o poder da influência política, ele temia perder o poder, porque ele era uma pessoa do Rio Grande do Sul. Então, ele não fazia parte da República do Café com Leite, e não era nem de Minas, nem de São Paulo. Então, ele deu o golpe, ele temia tomar o golpe. Então, a primeira coisa que ele fez, reduziu o poder de quem tinha poder. O juiz de paz tinha bastante poder. Então, ele quis reduzir, porque reduzir para o poder e deixar o poder de julgar qualquer questão com um togado que veio da universidade, que pode sujeitar ele, que vai ter medo dele e é concursado. Se a pessoa tem um cargo público, ela é sujeita ao ditador. E se ela desobedece os seus anseios, ele demite. O juiz de paz era uma pessoa que era eleito pela sociedade. Ele tinha prestígio, tinha força política. Ele não queria isso. Então, ele colocou para julgar pessoas concursadas. Só o juiz de fora. Nesse caso, que já estavam estudando no país, mas pessoas, estudantes de direito. Vamos lá. Para que horas são? Agora são 8h23. A Constituição, ela
ela regula e ela diz sobre as leis federais. Lembra que eu falei para vocês que existe a lei maior em 1215? Na Inglaterra fizeram a lei maior, a Constituição. Existe uma hierarquia de normas. A norma é a lei. A normal é uma pessoa que está fora da regra convencional, porque ela não tem norma, não é? Opa! Hierarquia de normas. Hierarquia de normas. Hierarquia de normas. Primeiramente, no Brasil, está acima a Constituição. Constituição Federal. Constituição Federal. Ela estabeleceu uma federação, o Brasil como federação. Então, estabeleceu que tem a Constituição como lei maior. Em segundo lugar, então, em primeiro é a Constituição. Em segundo lugar, nós temos as leis federais. Leis federais, decretos federais. Tudo que seja no nosso esquema, nosso pacto federativo, determina, que está previsto na Constituição, determina que a Constituição é acima de tudo. Abaixo tem as leis federais. As leis federais, elas são as leis que valem em toda a nação e elas são divididas por matérias. Deixa eu colocar aqui, ó. A Constituição, ela regula todas as questões de direito no país. Todas as questões de direito são reguladas pela Constituição. As leis federais, elas são elas regulam, deixa eu colocar aqui, regulam as condutas, regulam as condutas dos cidadãos com base na matéria de cada direito. Base na matéria de cada direito. As leis federais. Olha, eu vou colocar isso aqui, é exemplo. Não é código fechado. Não é um rol taxativo, entendeu? Não é só isso. Eu vou colocar exemplos. Vou até colocar aqui para vocês. Opa, peraí. Tá? É exemplos. Não vou colocar todos. Código Civil, que é a nossa matéria de estudo. Código Civil. Código Penal.
Olha, vocês vão colocar aqui entre parênteses, embaixo do federais, tá? Ordinárias. Porque tem lei federal específica e essa é uma lei federal ordinária, lei de ordem. Ela regula. Coloca entre parênteses, não esqueçam de colocar, senão vai ficar errado com qualquer programa que você veja de estudo de direito. Ordinárias. Aqui é um parênteses, tá? São leis federais ordinárias. Tem a lei federal simples. Uhum. Eu falo sobre o Código Civil, tem um Código Penal ordinário. Tem uma lei 252, não sei se é Código Civil ou é Código. E ela fala até sobre a questão da igreja, quando a pessoa aprende a fé. Não, isso é a Constituição. Vai estar dentro de um código. Tem o vilipêndio. Ó, tem uma lei que diz que quando a pessoa desrespeita a fé, que é o vilipêndio religioso, ela inclui como crime no Código Penal. Código Penal? Tá no Código Penal. É uma lei federal, não é ordinária. É uma lei federal que não é ordinária. Ela não põe ordem em diversos assuntos. Ela só trata daquilo, só sobre o crime contra alguém que esteja exercendo sua liberdade religiosa. Isso é uma lei federal, não é ordinária. As leis federais ordinárias, elas falam sobre toda aquela matéria. Não, ela é uma lei federal que fez um artigo do Código Penal. É uma lei federal, não é ordinária, só lei federal. Dentro da segunda hierarquia tem as leis federais e tem as leis federais ordinárias. Certo? Para eu não falar errado para vocês, aí eu não gosto de falar coisas erradas, porque tem esses dois tipos de leis federais. Tem as federais simples, tem as ordinárias. A ordinária é isso aqui. Tá? Façam essa flechinha no seu fluxograma para você não falar errado. O Rodrigo que me falou assim. Não é. Lei ordinária é lei de matéria. As matérias: Código Civil, Código Penal, Código Tributário, tem CDC, Código de Defesa do Consumidor, tem a CLT, CDC, tem a CLT, que é a consolidação da legislação trabalhista, certo? São leis ordinárias. Elas dizem sobre as matérias. Não, mas o artigo 208 foi instituído por uma lei federal, com base na Constituição, não está errado. Fizeram a lei, incluíram o artigo lá. Porque o Código Penal é de 1940. Qualquer alteração recente é por uma lei federal que vira uma parte da lei ordinária. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui são exemplos de leis ordinárias, certo? A lei federal pode incluir um artigo na lei ordinária. A lei federal pode só dizer uma coisa que não está previsto. Uma lei ordinária pode instituir, uma lei federal, ela pode instituir algo como crime e não colocar no Código Penal. Mas geralmente o crime está no Código Penal. Mas a gente vai falar sobre o Código Civil. Deixa eu só olhar aqui. Quantos dias são? São 3 dias?
Tá. A gente tem meia hora. Eu acho que eu consigo fazer a introdução a esse tema em meia hora. A gente falou sobre a hierarquia de normas. Qual a norma maior? Eu esqueci de colocar, tem a terceira, ó. Coloca aí no terceiro. As leis estaduais e municipais, elas estão no terceiro escalão. No terceiro escalão é estadual, porque a municipal no quarto escalão. A Constituição é a lei maior. No segundo escalão estão as leis ordinárias e federais. No terceiro escalão estão as leis estaduais. Elas têm que respeitar a lei ordinária e a lei federal, não pode violar. Se tiver conflito entre essas normas, a inferior, ela deve ser subjugada pela superior. Eu fiz aqui uma lei no município de Ferraz de Vasconcelos que eu digo que umbandistas devem ser presos. Eu estou violando a Constituição, eu violo o Código Penal, eu violo um monte de legislações. Ah, mas eu estou prendendo, vou prender, não sou, essa é a lei. A autoridade que fez a lei, que promulgou a lei, talvez ela não seja presa, vai ser analisada a conduta dela, mas quem aplicar pode ser preso, porque está contrariando a lei. A lei diz que ele tem direito de culto. Então, se você faz isso, você está contrariando a lei com uma outra lei, só que essa é a lei inferior, ela está no quarto escalão, é a lei municipal. Ela está em quarto escalão, porque ela está abaixo da estadual, abaixo das ordinárias federais, abaixo da Constituição. Então, ela perde aplicabilidade. A gente falou, tá, terminamos a hierarquia de normas. Nós vamos falar sobre o Código Civil. Código Civil. O Código Civil é uma lei ordinária. Eu escrevo o conceito aqui para vocês? Eu vou ditar. O Código Civil é a lei ordinária que regula. O Código Civil é a lei ordinária que regula a relação entre as pessoas. Em sociedade. Pessoas em sociedade. Acho que esse conceito já absorve tudo. Em sociedade. Olha, eu vou continuar ditando mais uma frase. Nascimento. Nascimento. Casamento. Nascimento. Casamento. Compra. Venda. Nascimento, casamento, compra, venda. Esse também está dentro de compra e venda. Nascimento, casamento, compra, venda. E constituição de empresas. É o finalzinho. Não, o final. Nascimento, lançamento. É que eu fui pro fim. Eu falei nascimento, casamento. Isso está no começo e depois no fim. A constituição de empresas está do meio para o fim. Compra e venda tá do meio, do começo para o meio. Nascimento, casamento, compra e venda, constituição de empresas, aí, vírgula, etc. São matérias reguladas pelo Código Civil.
O Código Civil, ele começa... Peraí, deixa eu só sentar um pouco para eu abrir o Código Civil aqui para vocês. O Código Civil, ele começa falando sobre quem é, olha, relação entre as pessoas da sociedade, correto? O Código Civil começa falando quem é pessoa. A gente vai ler o artigo para a gente... para destrinchar esses conceitos. Olha, ele começa a dizer quem é pessoa. Primeiro ele diz do primeiro direito e ele diz quem é pessoa. Olha, artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aí ela começa dizendo, ela diz toda pessoa, não é toda pessoa. O redator do código é um professor de direito, então ele diz toda pessoa, agora ele vai querer dizer quem é a pessoa. Diz que toda pessoa, depois ele começa a falar sobre pessoa tem a ver com personalidade. Personalidade. E ele diz aqui ó, no código, no artigo 2º, ele diz assim, ó, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. A pessoa que está dentro da barriga, ela tem direito de herança já. E ficam esperando. E aí? Vai nascer com vida? Se nascer com vida, ele vai herdar. Como ele está dentro da barriga, então já se preserva-se a herança dele. Morreu o pai, é milionário. Ah, nós vamos passar a herança por irmão, porque o pai não tinha filhos. Opa, tá na barriga. O nascituro tem direitos. Nascituro, está escrito no artigo 2º do Código Civil. Horas, mas a criança está na barriga, como assim? Não vai ter sucessão aqui. Não vai haver inventário antes que a gente saiba se o neném nasce vivo ou morre. Se ele nasce vivo, ó, o direito sucessório, ele é sempre assim. Depois eu vou chegar nele, mas agora, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Um pai e uma mãe, eles se unem e têm filho. Eles têm um filho, certo? Um pai e uma mãe têm um filho. Eles têm uma... Então, se eu tenho uma herdade, não anotem isso. Vai quebrar a matéria, mas é só para entender o que eu estava falando. Ó, se o seu pai e uma mãe têm uma herdade, eles vão passar como herança para o filho. Isso aqui é uma sucessão. E a sucessão, ela tem que ser... A sucessão, então, ela é feita aqui. Essa aqui é a sucessão necessária. A sucessão necessária é quando ela ocorre de pai para filho. Ela é a que está na lei, ela tem que ocorrer, porque uma herança corre de pai para filho. Mas, se nós não temos a sucessão necessária, então essa sucessão, ó, morreu esse. O que a gente vai saber? Quem morreu primeiro? Se esse morreu primeiro, passou para cá. Vamos supor, o homem sempre morre primeiro. Aqui é o H, aqui é o M. O homem morreu primeiro, passa a herança para a mulher dele. Aliás, ele passa a herança para a mulher dele, certo? Ela dependendo do regime de bens, ela já tinha metade. A gente vai ver isso nas próximas aulas. A gente vai ver a aula de sucessão também. Mas, do que eu estava falando, existe uma sucessão, adiantando, já tem uma sucessão colateral. Essa aqui morreu também. Ela não tinha quem herdar na sucessão necessária, para baixo, não tem filhos. Então, passa para o lado. Do lado é o irmão. O irmão é uma sucessão colateral. Só que eu ia passar para o irmão. Ó,
vamos supor, esse aqui, eles são um casal. Existia um avô e uma avó. O avô e a avó gerou o rapaz tem uma mulher. Herança é sempre passada na linha sucessória, que eu disse para vocês que ela é necessária. Necessária. Essa é uma sucessão necessária. A gente vai ver ela só sobre isso. A sucessão necessária, ela passa de pai para filho. Não passa para mulher, é de pai para filho. Ele tinha uma herança que vinha daqui. Tem castelos na Irlanda de barões que são os antepassados dele. E eles passam de pai para filho, filho para o neto. Se tivesse uma menina, ia passar para ela, mas aqui é um menino. Vai passando na sucessão necessária. Eles aqui se casam. Ela tem um filho na barriga. Essa herança, ela foi dividida. A herança de pai para filho, ela é um castelo, e ela é dividida meio a meio por dois irmãos, que vêm dessa família de lords, que são lá da Irlanda, então no Brasil eles são lords, e eles têm o seu castelo para dividir. Um ficou com a metade, outro com a outra, mas ele morreu. A sucessão tinha que ser necessária da metade dele, só que ele não tem filhos. Aí vem esse lord e diz: eu quero a outra parte dos castelos. Mas ela que é a mulher, diz: não, a lei brasileira respeita o nascituro. Eu tenho um filho na barriga, eu estou de 6 meses. Você vai esperar. O inventário está correndo, lá o juiz está para bater o martelo, lá chega, sai fora. Não. A lei do Brasil está escrito no artigo 2º do Código Civil, que a lei respeitará o direito do nascituro. Então, se o meu filho nascer com vida, ele vai herdar metade dos bens dos lords, porque a lei respeita o nascituro. Esse é o artigo 2º do Código Civil. Então, ele tem personalidade civil, mesmo quando ele está dentro da barriga. Ele é sujeito de direitos. Ele pode receber herança, mas ela é sujeita a nascimento com vida. Se ele respirou por alguns minutos, ele foi sujeito de direitos e recebeu herança. Isso é da aula de direito. Existe um exame chamado, ele é bem estranho, ó, dossemasia hidrostática. Ó, que nome estranho. Dossemasia hidrostática de Galeno. Essa aqui é a aula 1 de Direito Civil da Faculdade de Direito. Dossemasia hidrostática de Galeno. Eu não sei, né? Acho que deve ser com Z mesmo. Ó, dossemasia hidrostática de Galeno. Ela é um exame que é feito no pulmão da criancinha e é visto se esse pulmão respirou. Eles colocam o pulmão dentro de uma solução aquosa. Se ele boiar, ele tem ar. Então ele respirou pelo menos 1 minuto. Mas para que isso? Se ele respirou pelo menos 1 minuto, ele foi sujeito de direitos e recebeu herança, e a mãe vai receber de volta. E por que ela queria provar? Porque essa é uma sucessão necessária. O neném não tem filhos, mas ele tem mãe. Ela não ia receber nada do castelo, porque a herança são bens pessoais, só passado de pai para filho ou filha. Não é passado para a mulher do filho. Porém, o neném respirou alguns minutos e o pulmão tem ar. Foi feito a dossemasia hidrostática de Galeno. O pulmão boiou na solução aquosa. Então, sucessão necessária para cima. Para isso que é respeitado o direito do nascituro. Se ele respirou, recebeu herança.
Pode. Vamos assim, no meu caso, eu tenho um filho com um relacionamento diferente, só tenho uma filha só. Sim. No caso da eventualidade de repartição de herança, a minha esposa ela tem direito a metade e minha filha a metade, no caso? Se o senhor tiver um bem falecer, e se o seu regime de comunhão é o parcial, ela tem direito. Eu vou explicar com detalhes depois, eu não vou explicar agora, tá? Porque é matéria da continuação da aula. Agora a gente está vendo sobre personalidade jurídica. Não, personalidade civil. Personalidade civil. Personalidade civil. Então, a personalidade, ela é um direito, tem que ser respeitado, mesmo que você seja um neném na barriga. E você só adquire esses direitos a partir do momento que você nasce com vida. Aí você tem todos os direitos. Personalidade civil, eu quero falar sobre personalidade civil e é mais importante para a gente, capacidade. Capacidade civil. Continuando a ler o Código Civil, vai estar escrito assim, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. A capacidade civil, isso aqui é importante para o juiz de paz. É sumamente importante para o juiz de paz. Capacidade civil. A capacidade civil, ela começa com 16 anos. Quando você tem 16 anos, você tem a capacidade civil relativa. Olha, está escrito no artigo. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Olha, vamos aqui, atos da vida civil. Atos da vida civil. O que seriam atos da vida civil? Alguém tem ideia? Os atos da vida civil. Oi? Não é a conduta regida pelo Código Penal. É atividade. Entendeu? Os atos da vida civil são, comprar. Comprar no sentido de adquirir propriedade. Comprar e vender no mercado, qualquer um compra. Mas adquirir propriedade é um ato da vida civil. Ele é limitado. Quem pode comprar? Quem pode vender? Comprar, vender. Quem pode exercer a cidadania? Exercer a cidadania. Cidadania. Quem pode exercer a cidadania? Comprar, vender. Quem pode se casar? Que é o nosso ponto. São só os maiores de 16 anos. Quando você tem 16 anos, você tem a capacidade civil relativa. Quando você tem 18 anos, você tem a capacidade civil absoluta. É essencial para o estudo, para o juiz de paz, que a gente saiba quem tem capacidade civil. Quem pode comprar, vender.
exercer a cidadania, votar, casar, são só os maiores de 16 anos. Se ele tem a capacidade relativa, então ele é assistido pelos pais. Uma pessoa que tenha 16 anos, ele pode assinar um contrato de compra com o pai dele. Ele pode vender, contrato de venda com o pai dele. Ele pode votar, se o pai dele deixar, e se ele for... A legislação do Brasil, ela relativiza isso, não pede autorização do pai, mas ele pode tirar título. Mas tem muito mais a ver com politicagem. Mas, ele pode exercer a cidadania. Ele pode se casar, desde que o pai e a mãe autorizem. Certo? Doutor, Sim. não mudado essa última questão não foi mudada agora, reformulada, na qual os menores de 18 anos, 16 anos, não precisa mais da autorização dos pais. Ele precisa, ó. Quer ver? Uma coisa, essa questão toda, assim, né? Quer ver? Tá aqui no Código Civil. Matriz Ferraz. O futuro é agora.